Muito bom. Pessoal, nós estamos aqui em véspera de Purim. Eu queria falar um conceito. Eu não vou falar sobre o Purim, a festa, a Megillah, etc. Eu queria falar um conceito mais básico, inclusive um conceito que o doutor, o doutor Ernesto acabou de falar, etc. Olha, já que a gente tem que ficar, a gente está em Purim, a gente tem que ficar feliz. Eu queria falar sobre a felicidade no judaísmo. É uma coisa bonita, se a gente para pensar, e é uma coisa, ao mesmo tempo que complexa, é uma coisa simples. Então, ela tem. Uma vez eu escutei uma expressão que o Rabino Manis Friedman ele falou: tudo que é complexo é simples. É engraçado, né? Quando você é forte essa expressão. Tipo, você chega assim para uma criança e fala o seguinte: olha, por exemplo, Chaves, que não pode fazer alguma coisa, você fala para uma criança: é Chaves. Pronto, resolveu para a criança Chaves. O que você respondeu para ela? Você não respondeu. Só falou que é Chaves. Ele já entendeu que não pode. Mas sabe o que quer dizer Chaves? Chaves é uma complexidade que você não tem tamanho. Chaves são tantos capítulos no Código de Leis, tantas leis sobre Muktzah, leis daqui, leis da... Meu, são muitos capítulos, é realmente um negócio muito complexo. Quanto a coisa mais complexa, na simplicidade a gente resolve. Por exemplo, chega uma criança e fala o seguinte: não pode por quê? Porque Hashem não quer. O que é Hashem? Hashem é tão fácil, a gente fala Hashem, a gente fala de uma simplicidade. Hashem. Você fala uma palavra Hashem, tá bom, Deus não quer. Mas o que é Deus? Deus também é uma complexidade, né? É um negócio complexo. Então, quanto mais complexo é a coisa, vamos dizer assim, mais simples você se pronuncia, com uma simples palavra, Shabbos, Hashem, etc. É a mesma coisa quando chega a alegria. Está alegria. Vamos falar um pouquinho sobre a alegria, porque o mês inteiro está ligado com a alegria, não somente o dia de Purim. Está escrito Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entra Adar, a gente tem que aumentar a alegria. Se tem que aumentar, significa que tem que ter alegria todos os dias, concorda? A frase não é quando entra Adar, entra a alegria, significando que antes não tinha alegria e agora a gente tem que ficar alegre. Não é esse o voto. Está certo que quando entra Adar, a gente aumenta em alegria. Se aumenta, significa que todo dia a gente tem que estar alegre. A pergunta que não quer calar é: será que estar alegre, ficar alegre, o estado de alegria, é uma mitzvah da Torá? Para pensar. Tem nos 248 preceitos positivos, tem uma mitzvah e fica alegre? Não tem. Não tem essa mitzvah, não existe. Infelizmente não tem essa ordem da Torá e você tem que ficar e ficarás alegre, um preceito positivo da Torá. Não tem este preceito, não está escrito no Pentateuco, nos 5 livros da Torá, em nenhum momento que você tem que ficar alegre. Ficar alegre como um dever, né, de cada pessoa ficar alegre. Isso não consta. Ao mesmo tempo, a gente encontra sim nas escrituras, nos profetas e nas escrituras, principalmente, por exemplo, no Teilim Salmo, que a gente reza isso todos os dias de manhã, no Salmo 100, nós falamos o seguinte: Ivdu et Hashem besimcha. Nós temos que servir Deus com alegria. Lá está escrito, o segundo versículo que a gente fala todo dia de manhã. Logo depois de Baruch She'amar, a gente fala esse mesmo, né? A gente fala o seguinte: Ivdu et Hashem besimcha. Sirva a Deus com alegria. Ok, a gente precisa servir a Deus com alegria. É um conselho do rei Davi, etc. Mas é um dever, faz parte dos preceitos positivos que constam na Torá. Por um lado, não. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem a obrigação de viver alegre, porque o próprio Código de Leis diz que quando entra a dar, a gente tem que aumentar a alegria, significa que a alegria a gente tem que ter constantemente. E de onde a gente sabe que a gente tem que ficar alegre de uma maneira, que a gente tem que servir Deus com alegria? Além do versículo que está escrito que a gente tem que servir Deus com alegria, onde a gente sabe na Halachá, na lei judaica, que isso faz parte do Código de Leis, que a gente tem que servir Deus com alegria. Então, o Rambam, Maimônides, ele escreve nas leis de final das leis de Megillah, no capítulo 2. Maimônides escreve uma frase muito forte. Ele diz assim: a alegria que a pessoa ela tem que ter ao fazer uma mitzvah e amando assim Deus que o ordenou, diz Maimônides, esta alegria que a pessoa tem que ter é um grande serviço, é um grande trabalho. É uma tarefa muito grande. Diz Maimônides lá: e todo aquele que impede esta alegria de si, ao cumprir um preceito de Deus, ele merece castigo, ele merece que ele pode ser punido.
Da onde tira Maimônides isso da Bíblia? Ele está falando que é uma mitzvah, ele está falando que é um preceito. Diz Maimônides porque está escrito em Parashat Kitavó, quando a Parashá ela renumera as 98 maldições que constam lá, que a gente lê 2 semanas antes de Rosh Hashanah, que se a pessoa não cumprir os preceitos de Deus, vai ter isso, vai ter aquilo, 7 mais 7, mas ainda dá. A Torá vai enumerando lá 98 maldições. Então a Torá fala o seguinte, sabe por que ele diz para você? Porque você não serviu a Deus com alegria. Mas a Torá declara que já que você não serviu a Deus com alegria, então já merece todas essas maldições. Pergunta o Rebbe. Ok. Estamos entendendo aqui que Maimônides traz na lei que a gente precisa servir Deus com alegria, então a gente precisa, sabe, cumprir as mitzvot com alegria. A pergunta é uma pergunta clássica, né? Como que pode, então, de acordo com Maimônides, a Torá ordenar um sentimento? Sabe, desculpa, alegria é um estado de espírito. Se eu não tenho, você está me obrigando a estar. Como você pode me obrigar a ficar feliz? Escuta, felicidade não é para qualquer um. Você sabe o meu problema? Você sabe o que eu carrego em casa? Você sabe o que eu tenho? Sabe meus tzules que eu tenho? Você sabe o meu pécala? Cada um tem o seu, cada um tem o seu pacote, cada um tem os seus problemas. E de repente a Bíblia pode chegar e falar o seguinte, olha, você tem que ficar feliz. Desculpa, bom, isso é fácil de você falar. O dia que você vai carregar os meus problemas, eu quero ver como que você vai ser capaz de chegar lá. A pergunta do Rebbe é, como é cabível sobre um sentimento do coração uma ordem? Não deveria ter uma ordem de você ficar feliz. Mas se a Torá está falando assim, se Maimônides diz que a gente tem que servir Deus com alegria, e ele aprende isso do versículo que os preceitos, quer dizer que o castigo vem para a pessoa porque falta alegria, significa que a gente sim pode chegar nesse nível de alegria. E a pergunta é, como que a gente pode chegar nesse nível de alegria que está sendo descrito aí? Como você pode exigir a alegria de uma pessoa e como que a pessoa realmente, de fato, ela pode chegar nessa alegria? É isso que eu queria abordar com vocês, obviamente, em termos resumidos, para a gente poder entender nesse conceito tão básico que é a alegria. E principalmente quando a gente chega no mês de Adar, que a gente está aqui, em Purim mais ainda, a gente, quando chega o mês de Adar, a gente tem que aumentar a alegria que a gente vê, que a alegria faz parte do mês inteiro. Não somente um dia, faz parte do mês inteiro, sabe? Não é que foi em Purim que você tem que aumentar, é um mês inteiro de Adar tem que aumentar em alegria. A gente precisa entender qual que é a ideia que está por trás dessa alegria e como que a pessoa ela pode chegar a fazer. De qualquer maneira, uma dica na linguagem do Maimônides é que ele traz que para você chegar a servir Deus de uma maneira alegre é um baita serviço, quer dizer, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Ele fala, vou dar dólar, é um trabalho árduo. Quer dizer, não vem simplesmente assim, a pessoa precisa trabalhar sobre si, para ela realmente ter esse sentimento de alegria para poder cumprir essas mitzvot. Nós precisamos entender como que a pessoa ela pode chegar, ela pode chegar nesse estágio descrito que é a alegria. Então, o Rebbe explica uma coisa muito bonita. Esse sentimento chamado de alegria, como que chega para a pessoa? Toda pessoa ela pode ter? Pode ter. A alegria é um estado de espírito que cabe à escolha da pessoa. A escolha da pessoa. Em outras palavras, o estado de alegria depende completamente de como que você vai observar as coisas. E você tem o teu livre-arbítrio. Você pode escolher o lado positivo, você pode escolher o lado negativo. Obviamente, se você vê as coisas de uma maneira negativa, se você pensa as coisas de uma maneira negativa, você vai ter o que a gente chama de depressão. Você vai ter tristeza, você vai ficar mal, você não vai ficar bem. Isso tudo por conta do que é que você pensou, você escolheu ver isso desta maneira. Obviamente, se você escolhe ver de uma maneira positiva, então o resultado vai ser outro. Primeiro, a gente precisa saber qual que é a importância da alegria na vida. Se eu cumpro um preceito, qual a diferença se eu estou alegre ou se eu estou triste? Então, tem uma passagem muito bonita que o Alter Rebbe explica, o primeiro Rebbe explica no Tânia, no capítulo 26, quando ele fala da tristeza, que é tão abominável, tudo, etc. O Alter Rebbe faz a seguinte analogia. Olha que bonito isso, e é tão real, a gente sabe que isso é verdadeiro. Pega duas pessoas que estão brigando, ok? Elas não se dão,
elas brigam uma com a outra, elas não se entendem, elas estão em conflito. Quem vai vencer a batalha? O mais forte ou o mais fraco? Normalmente a gente diz que, obviamente, o mais forte vai vencer o mais fraco. Mas o Alter Rebbe lavdavka, não é obrigatoriamente assim. Se o mais forte ele está mal, ele está down, ele está triste, e o mais fraco ele está alegre, o mais forte, o mais fraco vai vencer aquele que é mais forte. Por quê? Porque quando a pessoa ela não está no estado da alegria, ela não está com o seu poder máximo. Simplesmente ele não está exercendo toda a energia que ele tinha por conta de estar cabisbaixo, por conta de estar bodeado, por conta de estar mal, por conta de não estar com toda a sua energia. Enquanto uma pessoa que ela está alegre e feliz, ela tá possante, ela está realmente, sabe, ela está top. Quer dizer que o estado de alegria que a gente está falando aqui é algo que traz a pessoa para a sua plenitude. Olha quanto é importante isso. Você poderia falar que tá bom, eu não estou alegre, qual a diferença? Me deixa em paz, eu quero carregar minha vida assim, eu penso assim. Vem a Torá e fala, it's a shoda, uma pena. Fala, Gero. Eu não, eu não entendo que alegria seja sinônimo de felicidade. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas confundem que estado alegre, estado de espírito significa estado de prazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem coisas que te geram prazer, mas isso não significa que você está alegre. A alegria que a gente está falando aqui é um estado de espírito. Então tem pessoas que confundem o seguinte: eu quero ter um carro porque assim eu vou ficar alegre. Mentira, isso não vai te trazer alegria. Isso não vai te trazer, vai te saciar no momento, mas isso é fictício. E não é esse estado que a gente está falando. Nós estamos falando alegria no nível máximo da alegria, né? Quer dizer, alegria, você está feliz literalmente. E para você estar feliz literalmente, você precisa estar feliz nos 3 âmbitos que a tua alma se expressa. Como que uma alma se expressa? Através do pensamento, da fala e a ação. Então, veja só, eu vou falar para vocês o que consta nas orientações do Rebbe, que isso vai facilitar a gente alcançar a verdadeira alegria. Por um lado, é um trabalho, como o Maimonides diz, é um trabalho. Por que é um trabalho? Porque não é convencional. Porque a gente normalmente analisa nossas vidas baseado no nosso corpo, no nosso físico, nos desejos físicos e materiais. E a gente se engana pensando que isso vai trazer alegria. E a gente sabe que isso não traz alegria. A pessoa sempre quer mais, ela nunca se sacia. Ela vai querer mais, mais e mais. Ela falou, puxa vida, eu não entendo porque o meu filho está bodeado, eu dou tudo para ele. Tudo que ele me pediu, eu dei. Eu dei tudo para o meu filho, ele não tinha razão de ficar triste. Mesmo assim, ele está chateado. Por que o teu filho está chateado depois que você deu tudo para ele? Porque, na verdade, você não está dando para ele a alegria. Ele acha que ele precisa ter aquilo porque ele vai ficar completo, que ele vai ter, agora ele vai ficar alegre. Sempre vai surgir alguma coisa a mais. Eu quero o último iPhone, vai sair mais um. Eu quero aquilo, ainda não alcancei. Aquilo, não alcancei. E por mais que você vai dar para o teu filho uma coisa física material, muitas vezes, ao dar para o seu filho essas coisas materiais, é exatamente o que está gerando dentro dele o espírito contrário, não a alegria e sim a tristeza. Por incrível que você está abastecendo o físico e não o espírito. Quando você abastece o teu filho, o espírito e não o físico, ou seja, deixa ele ser útil para a vida, sabe, você vai dar para ele realmente uma sensação que ele está sendo útil para alguém, que ele está fazendo algo que é útil para todos sempre, sabe, seja voluntariado, ele está fazendo alguma coisa que ele realmente exerceu e foi benéfico para os outros e não para ele, isso é vida. Isso é chamado de vida, e essa vida traz felicidade. Que a vida é quando a gente exerce para o outro. Mas isso tudo bem, eu não quero sair do lance de vida, mas ao mesmo o conceito é esse. Aqui nós estamos falando na felicidade interna. A felicidade interna da pessoa consiste no trabalho que ela tem que ter, conforme a mãe diz, nos 3 âmbitos: na cabeça, na fala e na ação. Que são as 3 vestimentas da alma. Isso é importante a gente explorar. Uma pessoa ela vai chegar à sua plenitude de alegria quando ela vai pensar coisas boas. Então, essa é a ideia do pensamento positivo, sabe? Não ser pessimista, não ficar pensando, ó vida, ó azar, Waller, né? aquele leão da montanha, ó vida, ó azar, sabe, as coisas são ruins, etc.
Se a pessoa ela fica pensando só coisas negativas, então automaticamente fica difícil dela chegar no estado de alegria dentro dela, porque a mente dela é super pessimista, sabe? Tudo está ruim, tudo está mal, tudo etc. Veja, deixa eu te falar uma frase antes de falar dos 3 âmbitos. A questão da alegria é uma questão de escolha, ok? É bechirá, é escolha. A gente tem que saber que se você escolhe para a tua vida ser isso ou ser aquilo, assim vai ser. Então, se você pensa no negativo, a tristeza vai vir. E você precisa saber o seguinte, é uma coisa muito importante. O Yetzer Hara, uma inclinação, não está interessado no que você peca. Ele está interessado na tristeza que vem após o pecado. É muito diferente. O pecado é um segundo. Mas a tristeza que ele te derruba depois é tudo o que ele quer. Ele quer você triste. Então, ele vai fazer você pecar. Aí você vai se arrepender. Oi, aí que ele vai estar com você. Por que você fez isso, seu bandido, seu não sei o que mais, etc. Você não devia ter feito isso. Oh, aí que ele ganha o jogo. Porque o pecado é segundos. O estado de tristeza é tudo o que ele queria. Por isso o antídoto é o estado de alegria. Então, tem um voto de Rabbanon de Karlin. Rabbanon de Karlin era um discípulo do Baal Shem Tov, ok? E ele falou um voto muito interessante. Ele diz o seguinte: alegria não é um preceito positivo da Torá. Não consta na Torá que você tem que ficar alegre. Mas o que a alegria traz, nenhum preceito positivo da Torá traz. O que a alegria traz. Tristeza não é uma proibição da Torá. A Torá não fala nos 365 proibitivos, não pode ficar triste. Mas o que a tristeza traz, nenhum pecado descrito na Torá pode trazer. Então a gente tem que entender que o estado da alegria é fundamental para a tua plenitude. E aí você tem que exercer esse trabalho em 3 âmbitos. Primeiro é pensar positivo, não deixar que os pensamentos negativos influenciem você. E o trabalho esse é o trabalho que o Rambam está falando, não é brincadeira, é um trabalho. É um livre-arbítrio, você tem que optar para não pensar mal e não deixar que isso te influencie. Fala, Jânio. Eu estou achando que você está pregoando o jogo do contente. O jogo? Do contente? O que quer dizer? O jogo do contente é uma maneira de a gente ficar contente. As coisas estão ruins, nós vamos ficar contente. Vamos dizer, teve 250 mil mortes no Brasil. Estou contente que não foram 300 mil mortes da pandemia. É o jogo do contente, vamos dizer assim. Estou contente que só choveu 1 hora, podia ter chovido 2 horas hoje. Sim. Se Mais você... ou menos. Ok, se você pensa, se você habitua a pensar desta maneira, definitivamente você vai estar com o espírito muito mais leve. Não estou te falando que essa é a realidade, mas você habituar-se a pensar de uma maneira positiva, isso alivia pra caramba. Você vai estar muito mais com muito mais força, etc. A gente tem que se habituar a pensar coisas positivas e não coisas negativas. Depois vamos ver no âmbito tem mais uma coisa que é importante a gente falar antes de dizer isso. A alegria consiste quando a gente dá valor à vida. Dá valor à vida que a gente tem. Dá valor ao momento que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, os filhos que você ergueu, a comida que você tem em casa, a vestimenta que você tem. Quando você dá valor à vida, você dá valor à vida, não à vida. Quando você dá valor à vida, então você vai ser uma pessoa muito mais feliz. E a gente vê que muitas pessoas... Oi? Fala, Júlio. Eu só queria acrescentar, não sei se cabe, aquela questão do Rebbe ter apoiado o Frankel, a linha do Frankel psicológica, a questão construtiva e não destrutiva do Freud, que o senhor várias vezes colocou para a gente em vários Fabrengen. É verdade, do Viktor Frankl, né, da logoterapia, que ele falava, ele via cada vez que o desejo dele de viver foi o que manteve ele vivo, né, durante o Holocausto. Quer dizer, ele deu valor à vida. Você tem 100% de razão. Tá muito conectado com isso que a gente está falando. Agora, o que tem é o seguinte, olha só que interessante. A gente precisa tomar cuidado para poder ficar feliz, etc., e tomar cuidado do que ele fala. Pessoas que falam só ruim um do outro, ele está fazendo mal para ele próprio, ele não está fazendo mal para o outro. O Rebbe fala isso, uma coisa tão bonita. Para pensar.
O mundo diz que a gente não pode falar maledicência, que não pode falar lashon hará, não pode falar mal do outro. Por quê? Você está matando o outro. Diz o Rebbe, numa análise muito profunda sobre a irmã de Moshe, irmã Miriam. A Torá conta que Miriam se reuniu com Aaron para poder falar sobre Moshe. E falou, o que acontece? Moshe tinha se separado da Tzipora. A Miriam, que era a irmã mais velha, ficou chateada e decidiu repreender Moshe. Por que ele se separou da esposa? Então ele chamou Moshe, ela chamou Moshe e Aaron e falou para Moshe, olha, nós também somos profetas, eu acho que você não deveria se distanciar da tua esposa, eu acho não correto. O que aconteceu? Deus castigou a Miriam com lepra. Por quê? Porque ela falou mal de Moshe. Então todo mundo fala, tá vendo, maledicência, não pode falar mal. O Rebbe faz uma seguinte questão, calma aí. A Miriam falou mal de Moshe? A Miriam não falou mal de Moshe. Primeiro, ela não falou nas costas de Moshe, ela falou com Moshe. Segundo, ela é a irmã mais velha, ela está repreendendo o irmão. Ela não falou mal de Moshe. E por que a gente fala hoje, até hoje, nos lembretes que a gente fala, na oração a gente fala, lembra aquilo que Miriam, etc. Diz o Rebbe, olha que bonito. O problema não é que Miriam falou mal de Moshe, Moshe vai se resolver. Ela falou na frente, nem tinha ela chorará. O problema é que ela falou. O problema é que ela causou dentro dela. O problema não está o que ela fez para o outro. O problema é que ela está falando mal do líder, ela está repreendendo o líder. Então, se ela está pronunciando palavras como essa, o problema é dela. Então, isso acontece. Você quer ficar feliz, quer ficar alegre? A gente tem que dosar, esse é o trabalho, no âmbito da fala, de procurar falar coisas boas, não ficar falando coisas ruins. Eu sei que coisas ruins vendem. A mídia fala que coisas ruins vendem, no Jornal Nacional, coisas ruins vendem em jornal, etc. Toda a mídia fala coisas ruins porque é isso que vende. Mas isso não pode ser convencional. Isso só traz tristeza, isso só traz mortes, isso só traz horrível. Qualquer jornal, qualquer notícia que você esmaga, você sai sangue de lá. Porque é o que vem de Deus os livre. Por que a gente não foca em falar coisas boas? Então, a gente tem que tomar cuidado. Você quer ser feliz? Quer trazer a verdadeira alegria? Procura pronunciar coisas boas. Não faz parte daqueles que ficam falando coisas ruins. Porque coisa ruim não é que você está falando do outro. O problema é teu. É um problema que você está trazendo para você mesmo. Te falta a sua alegria. O trabalho da alegria na hora de você falar consiste de você pronunciar. Tem uma explicação do famoso Rebbe de Gur, Rebbe, Sfas Emes. Sfas Emes, ele chamava Rebbe Uda Arielei Balter, certo? Ele era um grande homem, era o terceiro Rebbe da linha da dinastia de Gur. Ele nasceu em 1847, faleceu em 1905. Ele era um grande homem. E ele falou certa vez uma explicação que está escrita no versículo Yodu Lashem Hasdo. Vamos agradecer para Deus a sua bondade, Venifleotav, e as suas maravilhas que você faz para os seres humanos. Pergunta o Rebbe de Gur, por que você começa no singular e termina no plural? A sua bondade e as maravilhas. Ou as vossas bondades e as maravilhas, ou a sua bondade e a maravilha. Agora você fala a sua bondade e depois as maravilhas. Esse é um grande voto. Se você vai se acostumar a falar uma bondade, você vai ver maravilhas. Você vai ver maravilhas. A gente tem que se acostumar a falar coisas boas. Você começa a falar uma coisa boa, aquilo vai predominar dentro de você. Tenta exercer esse trabalho dentro de si, isso só vai te trazer uma alegria, isso vai te trazer realmente um sistema bom, um conforto. Fala, Jair. A boca a gente domina, o pensamento não. Boa. Então, diz a Hassidut, você falou muito bem. Nos três poderes, pensamento, fala e ação, o pensamento é o único que a gente não domina e é o único que não cessa. A boca eu posso parar de falar. Agir eu posso deixar de agir, mas o pensamento nunca para. Como é que você faz com um pensamento negativo? Então, explica Hassidut, muda o pensamento. Sabe quando você peca no pensamento? Pensamento a gente peca quando a gente clica duas vezes. Sabe como se fosse o ícone? Sabe aqueles ícones que vem em site? Ícones negativos. Você não é culpado pelos ícones negativos que te passam na tua cabeça? Definitely não. E vai passar durante toda a tua vida. A gente peca com os ícones quando a gente clica duas vezes, porque você escolheu entrar lá. Esse que é o problema. A gente não pode escolher entrar na coisa negativa. A coisa negativa vai te passar na cabeça? Vai passar. Você está aqui, está escutando um cara que falou mal sobre o outro. Ok, game over, passa. Não fica clicando. É isso aí. Quando você clica lá e entra,
Veja, eu também penso coisas negativas. Todo mundo pensa coisas negativas, é normal. Quer dizer, que venha ícones no meu pensamento, definitivamente eu não sou culpado por isso. Mas se eu paro, clico e dou gás naquilo, sabe? Eu vou dar ênfase naquilo. Opa! Aí a gente está com um problema. Rebbe, só para concluir, não quero tardar, porque a gente já está passando da meia hora, mas só para concluir uma ideia que Rebbe falou e em 1986, na verdade era Chai Estará, então eu acho que era ainda 1985, no final do ano, o Rebbe falou o seguinte, para pensar, todas as brachot e os agradecimentos que tem, está ligado com a alegria. Então, como é que começa o dia a dia do judeu? Modéani elefaneva, você agradece a Deus. São coisas pequenas, pessoal, não é uma coisa grande. A alegria a gente consegue através de frases pequenas. E a reza inteira foi moldada para poder trazer alegrias para a pessoa. O que a gente acorda de manhã? Agradece a Deus por ter devolvido a alma. É simples? Não, é tudo na vida, você está agradecendo a Deus. Aí depois você faz a brachá, obrigado a Deus por vestir as pessoas, as pessoas que são nus, pessoas que não têm roupa, aquele que, sabe, todas as bênçãos matinais que a gente agradece a Deus são por coisas simples e pequenas. Gratidão, ter gratidão constante, sabe, dentro das nossas palavras, é ali que está a verdadeira alegria. Sabe, procurar agradecer, falar para o cara, obrigado, não sei o que mais, etc. Constantemente, quando você fala isso, você olha que você é uma pessoa muito mais feliz. Você consigo mesmo e ele com você. Então as coisas parecem que são mil maravilhas, porque este é o serviço que é exigido, que o Rambam fala, que é um serviço grande, mas está em coisas miúdas, está em coisas pequenas que a gente deixa passar. Eu acho que esse é o conceito da alegria, quando nossos sábios falam, quando entra a dar, a gente tem que aumentar a alegria. E essa é toda a ideia, sabe? É agradecer, é falar coisas positivas, tentar pensar coisas positivas, não ver coisas negativas, você vai viver melhor. Agora, quando você fica querendo abastecer, falar coisas ruins, só para poder se mostrar para os outros que você também fala fofoca, que você também, não sei o que mais, etc. Não te leva a nada, ao contrário. Sabe, isso te acaba com você, isso não é a tua vida, isso te detona, isso não é o propósito da vida. Então assim a gente chega para a alegria. Não podemos esquecer que o versículo diz lá no capítulo 100 que a gente tem que servir Deus besimcha. Besimcha são as mesmas letras da palavra machshavá. Está tudo aqui, pessoal. Tudo no pensamento. A gente precisa servir Deus com alegria, e a alegria está aqui no pensamento. Tudo vai depender de como você vai escolher. De como você vai escolher, como pensar, como você vai escolher como falar, como você vai escolher como agir. E se a gente trabalhar nisso, a gente vai realmente viver mais feliz. Vivendo mais feliz, você vai conduzir a tua vida mais tranquila e a vida das pessoas que estão ao teu redor. Só queria terminar com uma pequena história que contou a Mendel Futterfass. Ele falou uma coisa muito bonita. Esse homem ele viveu quase 8, 9 anos na Sibéria, por conta que ele falsificava passaportes para os judeus russos, falsificava passaportes poloneses para eles saírem da Rússia. E uma vez ele foi pego e ele foi para a Sibéria. E lá na Sibéria ele passou um bocado lá. Mesmo assim ele manteve o Shabat, mesmo assim ele estava a reza, tudo etc. Ele falou: se você vai me dizer que eu me vanglorio porque eu rezei todos os dias, você vai me dizer que eu sou bom porque eu cumpri o Shabat, tudo bem. Mas uma coisa eu posso te garantir, que eu me vanglorio. Durante os 9 anos que eu estive lá, eu não fiquei um dia triste. Um dia triste. O cara ficou 9 anos na Sibéria, ele não ficou um dia triste. Porque a cabeça dele estava boa, as palavras dele estavam boas, o pensamento dele estava bom. Ele falou: disso eu posso me vangloriar. Não teve um dia que eu chorei as pitangas lá. Não teve um dia que eu passei mal lá. Disso eu posso me vangloriar. E esse é o grande serviço das nossas vidas. Veja, está tudo na nossa mão, questão de escolha, que a gente falou antes, que a gente escolhe a coisa certa, que a gente procure elaborar isso, trabalhar. Um serviço grande, diz Maimonides, mas é um serviço em detalhes, que cabe a nós, a gente pode mudar. E se a gente muda isso no nosso interior, definitivamente a gente vai ter uma vida muito mais qualitativa, vai ter uma vida muito mais feliz. E é isso, por um saber, pessoal. Temos sua alegria. Amém. Obrigado, estava muito boa. Bom, né? É uma alegria ter um estudo com o senhor. É uma alegria ter um estudo com o senhor. Só. O conteúdo dele. Por isso